E o atacante Vitinho está mais perto de virar reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz com exclusividade a pedida do jogador e a oferta alvinegra. Quero te contar também sobre um atacante da seleção japonesa que negocia com uma equipe de São Paulo e outra do Rio Grande do Sul. Bora te atualizar também sobre o Flamengo de olho em um zagueiro na Rússia. Tem novidade triste sobre Pedrinho, presidente do Vasco, as últimas do mercado, o Palmeiras decidindo por jogar parte do Paulistão fora do Allianz Parque, tudo sobre Anderson Daronco. Nos jogos do derby Palmeiras versus Corinthians, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo falando sobre a Portuguesa, que alcançou 9.500 sócios torcedores, depois de apenas 2 dias e meio de campanha para a partida contra o Misto. Já são mais de 3 mil ingressos confirmados de forma antecipada para o confronto do próximo sábado. Importante te contar que 2 semanas atrás a Lusa tinha apenas 2.200 sócios torcedores. Já o Botafogo prepara a publicação do seu balanço financeiro referente a 2024 super atrasado. Esse balanço precisava ter sido divulgado até o mês de abril. No documento vai constar um faturamento de algo na casa dos 800 milhões de reais. O Botafogo também já admitiu a pessoas próximas que esse documento apresenta um repasse de mais de 500 milhões de reais ao Lyon para evitar o rebaixamento da equipe francesa. Bora falar também sobre o Al Hilal, que chegou a um acordo com o Liverpool para a contratação de Darwin Núñez, centroavante uruguaio, que depende apenas, o negócio depende apenas da palavra do Darwin Núñez para que seja concretizado. A operação entre os clubes gira na casa dos 53 milhões de euros fixos, mais bônus por metas. Já o Grupo City está de olho em Lucas Piton, lateral esquerdo que pertence ao Vasco. A ideia é colocá-lo no Girona, até porque o titular da equipe espanhola tem conversas avançadas com o Napoli. Já o Fluminense desistiu da contratação de Rafael Navarro, lembra dele? Centroavante que passou sem destaque pelo Palmeiras, tem ido bem no Colorado Rapids. 6 gols nos últimos 8 jogos. A pedida do time americano foi considerada muito alta pelo Fluminense. Acho que o Flu escapou de uma boa. Para completar, Andrei Quintino, atacante do Santos, pode parar na Holanda ou no Catar. O contrato dele termina em dezembro e existe uma conversa entre o Santos e o Andrei Quintino para rescisão de contrato de forma antecipada. Bora falar agora sobre Diego Pituca. Ele não é mais jogador do Peixe. Nessa quarta-feira, as partes chegaram a um acordo para rescisão de forma antecipada do vínculo, contrato que só terminaria em dezembro de 2027. O Santos não recebe nenhuma compensação financeira, mas calcula uma economia de 5 milhões de dólares com pagamentos de salários, direitos de imagem e luvas. Até o fim do vínculo a gente está falando de mais ou menos 27 milhões e meio de reais. A tendência é que o Pituca volte a jogar no futebol japonês. Ele já havia sido procurado por um clube de lá nos últimos dias. Ainda sobre o Peixe, preparação para a partida de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão absolutamente lotado. Pode ser a última partida de Kleber Xavier se o Santos tropeçar. Tudo se encaminha para que ele seja demitido e Jorge Sampaoli assuma seu lugar no Peixe. Hora de falar sobre os desempenhos, sobre o retrospecto de Anderson Daronco em partidas do Palmeiras versus Corinthians. Ele será o árbitro do jogo da noite dessa quarta-feira no Allianz Parque. Daronco que foi muito contestado especialmente pelo Palmeiras, por conta especialmente da forma como ele tem conduzido o jogo. O Verdão analisa que o Daronco até mais acima do peso tem parado muito o jogo. Pois bem, tem até uma informação importante antes do retrospecto. A CBF alega que o Daronco perdeu cerca de 9 quilos nos últimos dias e tem sua melhor forma física em mais de uma década. Agora bora falar sobre o Daronco nos clássicos. Ele já apitou 6 vezes Palmeiras versus Corinthians, Corinthians versus Palmeiras. 2 vitórias para o Corinthians, 2 vitórias para o Palmeiras e mais 2 empates. Daronco apitando jogos do Palmeiras, 46 partidas com 26 vitórias do Verdão, 10 empates e 10 derrotas. Já o Daronco à frente de jogos do Corinthians, 43 jogos com 17 vitórias alvinegras, 12 empates e 14 derrotas do Timão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que terá de jogar parte do Campeonato Paulista do ano que vem fora do seu estádio. Você sabe que o gramado do Allianz Parque tem sido muito criticado pelo técnico Abel Ferreira e pelos jogadores. Pois bem, o Verdão e a
W Torre, responsável pelo Allianz Parque, chegaram a um acordo para a troca desse gramado. Essa mudança vai começar a acontecer entre a última semana desse ano e a primeira de 2026. E todo esse projeto deve demorar mais ou menos 45 dias. Dessa maneira já está definido que o Palmeiras fará as primeiras partidas do Campeonato Paulista na fase de grupos de 2026 na Arena Barueri. E aí é importante lembrar que toda vez que o Palmeiras joga lá, Leila Pereira adora, até porque ela é a dona da concessão do estádio em Barueri. Importante registrar que a última atividade prevista para o Allianz Parque em 2025 é um show do Limp Bizkit, marcado para 20 de dezembro. E o primeiro evento já confirmado para 2026 no estádio Alviverde é uma banda chamada My Chemical Romance, show entre os dias 5 e 6 de fevereiro. E é nesse intervalo que a troca do gramado vai acontecer. A partir de fevereiro, o Palmeiras deve retomar suas atividades no seu estádio. Operação que vai custar cerca de 10 milhões de reais, e é importante lembrar que o Palmeiras ainda não se definiu pela permanência da atual responsável pelo gramado. Existe um estudo interno para que a Total Grass, responsável pelo gramado sintético da Arena Barueri, assuma também o gramado do Allianz Parque. Jogadores do Palmeiras elogiaram bastante a condição do gramado no estádio, cuja concessão é da Leila Pereira. Só para completar mais uma notícia do Verdão, Kelvin teve seu nome publicado no BID, boletim informativo diário, e fica à disposição para a partida de domingo contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Bora te explicar agora sobre a nova confusão envolvendo Pedrinho, presidente do Vasco. Polícia do Rio de Janeiro investiga um plano para sequestrá-lo. A delegacia anti-sequestro recebeu denúncia anônima de um plano para sequestrar o presidente vascaíno. Pedrinho já havia revelado uma ameaça de morte contra ele em novembro do ano passado, e em julho desse ano um influenciador vascaíno divulgou o endereço da casa do Pedrinho. A fase não anda boa. Pessoas próximas do Pedrinho me garantiram que o presidente Cruz Maltino chegou a cogitar a desistência da presidência do Vasco. Ele foi demovido dessa ideia por pessoas próximas. Tanto a licença quanto a saída definitiva acabaram se tornando uma opção descartada depois de conversas com esses apoiadores. Clima no Vasco segue bastante pesado por conta da falta de dinheiro e da dificuldade na busca por um parceiro. Em meio a isso, uma boa notícia: o Cruz Maltino fechou a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, empréstimo com obrigação de compra. Haviam outros interessados, a melhor proposta, como a gente já havia contado, era justamente a do Vasco, e ele é esperado nessa semana para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Bora falar agora sobre o Flamengo de olho em zagueiro na Rússia. Lucas Fasson, de acordo com a imprensa russa, interessa ao Flamengo, atleta que pertence ao Lokomotiv, 24 anos de idade. Não sei se você vai lembrar, o Fasson foi revelado no São Paulo, chegou a jogar num time chileno e depois se destacou no Atlético Paranaense quando se mudou para o futebol russo. Lokomotiv havia o comprado em 2022 por 3 milhões de euros. Duas primeiras temporadas muito fortes. Na temporada passada o Fasson perde um pouco de espaço e nessa temporada também já começa como um reserva. Já tem partidas como titular, mas tem sido mais reserva do que titular, o que faz imaginar que a negociação não seja das mais difíceis. Por que o Flamengo busca um zagueiro? A enorme confiança em Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, mas são apenas 3 atletas para a função, todos os outros mais jovens, Cleiton, entre outros jogadores promovidos da base, até por isso há um entendimento de que o Flamengo precisa de mais um defensor. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que um jornal em Portugal afirma que Léo Ortiz interessa ao Sporting de lá. O time português estaria disposto a pagar 12 milhões de euros, negócio completamente descartado. O Flamengo assegura que não tem a intenção de negociar o Léo Ortiz, a menos que alguém pague a multa rescisória, que é bastante mais alta. Só para completar, o Flamengo vai tentar quebrar um jejum. Nunca em sua história, o rubro-negro conseguiu reverter uma desvantagem fora de casa, depois de ter perdido em casa, com exceção aos jogos do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, por exemplo, toda vez que perdeu em casa, o Flamengo acabou eliminado ou como vice-campeão. Foram 13 confrontos com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos. A pergunta que eu deixo para você: você confia na virada do Flamengo hoje contra o Galo? O Flamengo que perdeu por 1-0 na partida de ida em casa, precisa vencer por 2 gols de diferença na Arena MRV, ou então vencer por 1 gol de diferença e depois levar nos pênaltis. Deixa eu contar para vocês sobre a minha sugestão para essa quarta-feira. Jogos da Copa do Brasil,
Tô indo na vitória do Flamengo ou no empate contra o Galo. Tô indo na vitória do São Paulo ou no empate contra o Atlético Paranaense. Tô indo na vitória do Bahia ou no empate contra o Retrô. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em 215 para você pegar exatamente esse bilhete. É bem simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados, o bilhete já aparece. Depois é só escolher o valor que você quiser. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul interessados em atacante da seleção japonesa. Formação exclusiva, Koki Ogawa, 27 anos de idade, centroavante que pertence ao NEC da Holanda, negocia com 2 clubes brasileiros, só para você entender a circunstância. Jogador de destaque no futebol holandês e titular da seleção japonesa, temporada passada com 4 gols em 6 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse jogador decidiu sair do futebol holandês e vê com bons olhos uma transferência para o Brasil. O nome dele tem sido sugerido para times daqui pelo Fábio Barroso. E um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul que não tiveram sua identidade revelada já abriram negociações. O NEC gostaria de vendê-lo por 2,5 milhões de euros. Eu soube que esse time paulista fez uma outra oferta, não quer pagar os 2,5 milhões de euros à vista, gostaria de um empréstimo com obrigação de compra caso metas sejam batidas, as tratativas estão em andamento. Assim que eu conseguir os nomes dos clubes desse time paulista e desse time do Rio Grande do Sul, conto para vocês. Só para explicar um pouquinho mais sobre a fase do Ogawa, além dos 4 gols em 6 partidas pela seleção japonesa, o centroavante disputou pelo NEC na temporada passada 26 jogos com 9 gols marcados, está na Europa desde 2023 e é tratado como uma das maiores promessas do futebol de lá. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e as negociações com Vitinho, ex-atacante do Botafogo, do Flamengo, e que está livre no mercado. Vitinho não teve seu contrato renovado no Al Ettifaq da Arábia Saudita. Corinthians e Vitinho estão negociando. E dá para dizer que a distância entre a pedida do Vitinho e a oferta do Corinthians é pequena, causando otimismo na parte alvinegra. O Vitinho quer 2 anos de contrato com 6 milhões de dólares ou 33 milhões de reais. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e a premiação. A oferta do Corinthians é de 4 milhões e 800 mil dólares ou 26 milhões de reais, trazendo por mês. A oferta do Corinthians é de um pacote de 1 milhão de reais, enquanto a pedida do Vitinho é de 1 milhão e 300 mil reais mensais. O fato dele estar livre e não precisar comprar seus direitos econômicos permite ao Corinthians um pouco mais de flexibilidade. Há otimismo no Parque São Jorge de que o martelo será batido nos próximos dias ou, quem sabe, ainda nessa quarta-feira. Vitinho, que vem de uma temporada com 33 partidas, 7 gols e 7 assistências no Al Ettifaq. É bem verdade que antes dessa temporada seus números eram bastante ruins na Arábia Saudita, atleta que também esteve no Flamengo, no CSKA, no Internacional e no Botafogo. Vitor Sá e Caio César hoje aparecem atrás na disputa pela possibilidade de virar reforço do Corinthians para 2026. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!